Olá, que alegria estar de volta com vocês. Estamos então com o componente de língua portuguesa, professora Rosimeire, e estamos com o 4º ano, né? Que nós vamos ver hoje. Vamos cumprimentar também a nossa amiga Carla, né? Nossa intérprete de Libras. E o nosso assunto hoje é adequação lexical e pronominal. É para você, aluno do 4º ano, no seu PET 3, semana 3, ok? O que nós vamos ver hoje? Nós então vamos apropriar da seguinte habilidade: ser capaz de recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos, ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. Parece complexa, né? Bom, a primeira coisa que nós vamos hoje ver, as lexicais, porque as pronominais a gente deu uma estudada. Você vai ter possibilidade de estudar e pode também perguntar. Você sabe que você pode depois entrar em contato com o programa na hora dos tira dúvidas, que a gente pode te ajudar. Sobre os pronominais, como eu já disse para vocês que a gente já deu uma estudada, a gente chama de anafóricos porque eles vão remeter a coisas que foram ditas. Então vai ser dito: o menino caiu no chão, ele não se machucou. Então eu estou substituindo ele, pronome, no menino. Então não tem nada de complexo, é porque as palavras da nossa habilidade são um pouco difíceis. Sobre a substituição lexical, nós vamos ver que nós vamos usar sinônimos. Não é o exercício de fazer sinônimo de palavra, é a gente ter conhecimento que podemos substituir as palavras num texto, para que ele não fique repetitivo. Então é importante nós sabermos qual a fonte que nós buscamos estas substituições. Por isso chamam lexicais. E é por causa disso que nós vamos saber o que é léxico. Bom, para você desenvolver a sua habilidade leitora, você lê e você precisa de retomar o conhecimento do que já foi dito no texto. E também para você escrever, certo? Conhecer as substituições que garantem a organização dos textos. Isso é fundamental. As substituições, então, de que trataremos nesta aula são, como eu disse, as lexicais. São elas que garantem a continuidade do texto. Como eu disse, nós vamos saber, então, o que é léxico, porque nós falamos em lexical. Léxico, tirando do dicionário Michaelis, nós temos o seguinte significado: conjunto total das palavras com características sintáticas de que dispõe determinado idioma. Composição lexical, vindo da palavra grega lexikon. O léxico é o conjunto tanto do dicionário como também é cada vocábulo da língua portuguesa ou de qualquer língua. Léxico são as palavras, mas não são qualquer palavra, né? Aliás, não é qualquer palavra, são as palavras que têm o seu lugar no texto, certo? Então vamos ver. O que é substituição lexical? Substituição significa você substituir um elemento léxico por outro, também léxico, diferente, que é o sinônimo. Você pega uma palavra e substitui pela outra. Por exemplo, eu posso substituir gato por felino, gato por mamífero, certo? Esta é a situação de substituição. Agora, existem categorias de substituição, que são as seguintes. Você pode substituir por sinônimo, pode substituir por hiperônimo e pode substituir por hipônimo. Mas por que isso, professora? No sinônimo, você vai ver que um vocábulo tem uma significação igual ou semelhante à outra, certo? Por exemplo, eu posso dizer menino, garoto. Este é o sinônimo, certo? Marido, esposo. É o sinônimo direto. Mas tem algumas outras substituições que contribuem muito para a gente ampliar mais palavras no texto, certo?
Por exemplo, o hiperônimo. Por que chama hiperônimo, professora? Porque no hiperônimo você vai ver uma palavra que vai ter dentro dela, ela pode multiplicar outras que você não precisa de usar a mesma palavra. Então você vai ver que tem uma que comanda o controle de uma série de conjuntos de palavras, como por exemplo, flor. Flor é uma que entra em conjunto de rosa, margarida. Então, dando um exemplo, a margarida estava viva no vaso. Ela é uma flor preferida das mulheres. Então, quer dizer, eu substituí a palavra margarida por flor. E eu sei que existem outras flores, mas é a situação que me ajuda para eu usar essa substituição, porque foi falada já a margarida. Ninguém vai pensar em outro tipo de flor. Então, essa é uma substituição por um hiperônimo. Quando você substitui por uma outra situação que chama-se hipônimo, hipônimo é a relação hiponímia, quer dizer, é um termo mais específico que outro mais genérico. Por exemplo, você tem um genérico cítrico, toda coisa cítrica é ácida, é azeda, mas você sabe que você está falando do limão. Então eu vou falar assim: o limão faz um bom suco misturado com mamão. Esse fruto cítrico é bom para a saúde. Então, de qual fruto cítrico eu estou falando? Estou falando do limão. Eu sei que ele é cítrico, então eu posso substituir porque ele está dentro de um elemento genérico que é tudo que é cítrico. É genérico e o limão específico. Essas são as situações que você pode escolher para fazer as suas fazer a distribuição das palavras no texto, de modo que você não repita toda hora, como eu dei o exemplo. A margarida, a margarida, a margarida. Ou o limão, o limão, o limão. Então eu vou substituindo por essas situações. No seu PET, no volume 3, você tem, na semana 3, a atividade 5. Na atividade 5, você tem um texto. Ele é uma curiosidade interessante sobre os golfinhos. Esta atividade colocou propositalmente para você fazer um trabalho mais articulado com a substituição lexical do nome golfinho. O golfinho tem várias conotações que nós podemos descobrir. Ele é um peixe, ele é uma espécie, né, de mamífero que vive no mar, né? Ele é uma espécie além disso, a gente pode substituí-lo por outros nomes, por exemplo, ele é aquático, nesse caso a gente vai falar da espécie, como eu disse, né? Então, o que nós vamos fazer com a palavra golfinho? Lá no seu texto, você tem o golfinho e tem umas sugestões para você trocar o nome golfinho por outros. A questão que nós vamos colocar aqui nesta aula é que nós vamos reunir dois conhecimentos que nós desenvolvemos. No seu PET estão postas palavras lexicais, que você vai fazer substituições lexicais, mas também te dá oportunidade para você fazer as substituições pronominais. Então, vamos recordar quais são quais são as substituições lexicais e quais são as substituições pronominais. Vamos ver no grupo que eles deixaram à disposição de vocês. Na disposição, nós vamos encontrar algumas que são substituições lexicais. E você vai perceber que mesmo sendo substituições lexicais, você não consegue, muitas das vezes, mantê-la sem lançar mão das substituições também pronominais. Por exemplo, mamífero faz parte do léxico, não é verdade? Por que faz parte do léxico? Pode ser
um hipônimo. Mamífero são todos os animais, né, que pertencem a que dá cria e que mamam, né, que os filhotes mamam. Bom, mas nós temos aqui um pronome demonstrativo, um pronome indicador, esse, certo? Aqui nós temos outro pronome. Eu ainda coloquei para vocês outras sugestões. Por exemplo, espécie. Espécie já é uma substituição lexical. Nós também temos outra substituição lexical, animal. Mas ainda assim, eles estão acompanhados de pronomes. Por quê? Porque o pronome, ele é fundamental para acompanhar as substituições lexicais quando eu já falei do assunto. Eu já remeti a alguma coisa que eu já conheci, alguma informação anterior. E o pronome, ele é indicador, como eu disse para vocês, e ele é anafórico. O que quer dizer anafórico? Ele vai indicar o que já foi dito antes. Então, quando eu falo esse, alguém tem que saber que esse o quê? Então, por isso você vai fazer as substituições bem, com bastante acordo para ficar bem legal. Vamos ver como que vamos fazer as nossas substituições. Vamos ler o texto? Vou apagar para não aparecer aqui agora para a gente ler e pensar como vamos substituir. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina. E é por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Eu comecei pelo fim do texto, vou voltar, tá? Vou voltar para vocês começar aqui no começo do texto. O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias, é mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que o golfinho pede ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos que há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina e é por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Até eu, não sei vocês, até eu cansei de ouvir a palavra golfinho. Vamos ver quantas vezes elas aparecem. O golfinho, uma. Vou voltar lá. Desculpem, porque voltar o texto, estou voltando aqui, vamos lá. Voltando. O golfinho, aqui já é a mudança, tá? O golfinho, uma. O golfinho, duas. Golfinhos, três. Golfinho, quatro. Golfinho, cinco. Nesse tamanhozinho de texto. Golfinho 6, golfinho 7. Como que eu posso ficar com um texto desse tamanho com golfinho toda hora? Vamos ver como que a gente pode fazer a substituição? Nós temos essas substituições que eu falei para vocês. Eu tinha marcado de verde os pronomes e marquei de vermelho os substantivos que nós chamamos de substituições lexicais. Então, são léxicos, palavras, como eu disse no princípio. Vamos ver como que foi substituído? Quando a gente apresenta então o nome. E este nome vai passar pelas substituições, tanto pronominais quanto lexicais. O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água.
tranquilo, o primeiro parágrafo está do mesmo jeito que foi feito o anterior, sem substituição, porque estamos apresentando o elemento que depois vai ser representado anaforicamente, por outras substituições. E a primeira, ele vive. Vocês viram lá que estava o golfinho vive. Então, ele vive, eu vou fazer uma substituição pronominal. Ele vive em grupos e comunica-se com outros da espécie, porque lá no outro texto estava, ele vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos. Para não repetir golfinho de novo, nós vamos usar uma substituição lexical, pronominal lexical. Ele vive em grupos e comunica-se com outros da espécie através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que esse mamífero, ao invés de é assim que o golfinho de novo. Nós vamos usar então uma substituição lexical, palavra, nome, e vamos usar uma juntamente acompanhado com a substituição pronominal, indicando, ok? É assim que esse mamífero aquático, ainda completamos aqui com completamos uma locução lexical, né? Uma substituição em que podemos usar duas palavras para substituir e dar o sinônimo de golfinho ou hiponômino, né? Pede ajuda quando está em perigo e avisa os outros, para não colocar e avisa os golfinhos de novo. Aqui de novo nós temos um pronome demonstrativo, certo? Esse animal, vamos substituir de novo, né? Esse animal por uma substituição de pronome demonstrativo. Esse animal, e o animal vai ser a substituição lexical. Esse animal aprende facilmente os truques que o homem ensina, e é por isso que muitos deles, os golfinhos, nós estamos substituindo por pronome possessivo deles, são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Vocês viram então que das 8 vezes nós podemos colocar 7 palavras diferentes sem precisar de ter repetido o golfinho novamente. Então aí que está a importância de aprender as substituições pronominais e lexicais. Enriquece o texto, faz com que o texto fique mais atraente e faz com que a gente demonstre conhecimento daquilo que a gente está escrevendo. E a leitura, você sempre, se não entender, busque o início para reconhecer ao que essas substituições lexicais e pronominais estão se referindo para não perder o sentido do texto, ok? Muito bem. Para fechar, nós vamos entender que as substituições lexicais são os dos recursos estratégicos para que o texto oral ou escrito tenha coerência, ou seja, tenha sentido claro e cumpra a sua função de ser entendido. Pense nisso também para as substituições pronominais, tá? As substituições lexicais e também as pronominais são recursos de coesão. Ou seja, elas fazem a ligação entre os elementos linguísticos para garantir a coerência, ou seja, para garantir o sentido do texto, tá? Coesão é como se fossem elos, ligamentos. E a coerência é aquela coisa toda bonita, toda fala assim, a pessoa está coerente, ela está coerente, ela está com o sapato, com a roupa, com tudo muito coerente, não está estapafúrdio. Então o texto não pode ser estapafúrdio, né? Como esse exemplo que eu estou dando. Então hoje
você aprendeu que substituição lexical é substituir o elemento léxico por outro elemento, também léxico, que as substituições lexicais são um dos recursos estratégicos para que o texto oral ou escrito tenha coerência, ou seja, tenha sentido claro e cumpra a sua função de ser entendido, evitando a repetição. Que as substituições lexicais são elementos de coesão, que garantem a coerência, ou seja, o sentido do texto. E que aprender a adotar substituições lexicais auxilia na produção do texto oral ou escrito com menos repetições, ok? Então agora nós teremos um breve recesso, descanse e fique com a reprise de nossas aulas. Voltaremos em breve com a semana 4, no seu PET volume 3, com literatura. Nós vamos aprender um pouco sobre o gênero conto. Aguardo você e até lá!